O som não era de passos. Se fossem passos, talvez o cérebro humano conseguisse racionalizar, inventar uma desculpa sobre um animal perdido ou um vizinho sonâmbulo. Mas aquilo era inconfundível. Era o som pesado, metálico e corrosivo de ferro sendo arrastado contra a terra batida e seca do sertão. Clang, essa garagá. Clang, essa garagá. O barulho vinha de longe, emergindo da escuridão absoluta que engolia o terreno baldio ao redor da casa, mas a cada respiração presa na garganta, ele ficava mais alto, mais próximo. Lucas estava paralisado na cama, os olhos arregalados fitando o teto de madeira podre, suando frio apesar do calor sufocante daquela noite de 1997 em Itapipoca. Ao lado dele, Mariana apertava seu braço com tanta força que as unhas perfuravam a pele, mas nenhum dos dois ousava emitir um som. Eles sabiam que, se fizessem barulho, confirmariam para aquilo que estava lá fora que havia vida aqui dentro. O arrastar de correntes parou. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Era um silêncio pesado, uma pressão atmosférica que fazia os ouvidos zumbirem. Lucas pensou, por um segundo de esperança estúpida, que a coisa tinha ido embora. Que talvez fosse apenas uma brincadeira de mau gosto dos moradores locais com o casal recém-chegado. Mas então, o cheiro invadiu o quarto. Não era cheiro de esgoto ou de lixo. Era cheiro de terra revirada, de cova aberta há muito tempo, misturado com a ferrugem úmida de sangue velho. E então, o som voltou, mas não estava mais circulando a casa. O som metálico bateu suavemente contra a madeira, a apenas alguns centímetros de onde eles estavam. A coisa não estava mais no quintal. A coisa tinha parado, imóvel e pesada, exatamente atrás da porta do quarto. E a maçaneta começou a girar, muito, muito devagar. Essa é a história de como o sonho da casa própria se tornou um pesadelo claustrofóbico no interior do Ceará. Lucas e Mariana eram jovens, apaixonados e ingênuos. Quando viram o anúncio daquele casebre, afastado do centro de Itapipoca, por um preço que parecia um milagre, eles não questionaram. Não perguntaram por que a casa estava vazia há décadas. Não perguntaram por que o corretor parecia ansioso para entregar a chave e ir embora antes do pôr do sol. Eles apenas viram a oportunidade de começar uma vida juntos, longe dos olhares julgadores da família, num lugar só deles. Mas, como dizem os mais velhos da região, quando a esmola demais, até o santo desconfia. E o que eles compraram não foi apenas 4 paredes e um teto. Eles compraram a entrada para um território que não pertencia aos vivos, um lugar onde o passado se recusa a ficar enterrado e onde as correntes de algo terrível ainda prendem almas à terra. O ano era 1997. O Brasil vivia a euforia do Plano Real. A estabilidade econômica parecia trazer esperança, e o interior do Nordeste pulsava com histórias que a modernidade tentava apagar, mas que a noite fazia questão de lembrar. Lucas, com seus 22 anos, achava que poderia consertar qualquer coisa com um martelo e boa vontade. Mariana, grávida de poucas semanas e sem ter contado a ninguém, sonhava em pintar o quarto do bebê de amarelo. Eles não sabiam que as paredes daquela casa já tinham testemunhado coisas que fariam o amarelo virar cinza. A primeira noite foi um aviso. A segunda foi um convite. A terceira noite mudaria a sanidade deles para sempre. Se você tem coragem de ouvir o que realmente aconteceu naquele casebre isolado, feche a janela, tranque a porta e aumente o volume. Mas antes de entrarmos nessa escuridão, desce aí nos comentários e me diz: de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber até onde o eco dessas correntes vai chegar. Comenta aí, que eu vou dar um coração para os mais corajosos. A mudança aconteceu numa terça-feira, de sol escaldante. O caminhão de frete, o Mercedes azul antigo que soltava mais fumaça do que andava, teve dificuldade para subir a estrada de terra batida que levava ao casebre. O lugar era isolado, cercado por uma vegetação de caatinga densa, com mandacaros que pareciam sentinelas vigiando a propriedade. A casa em si era simples, reboco caindo, telhas escurecidas pelo tempo e janelas de madeira que pareciam olhos fechados, recusando-se a ver a luz do dia. Enquanto descarregavam o sofá velho e a cama de casal, o motorista do caminhão, um senhor de poucas palavras chamado Seus, parou por um instante. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão suja de graxa e olhou para a linha das árvores ao fundo do terreno. Vocês sabem quem morava aqui antes? Ele perguntou.
sem olhar para Lucas. Lucas, ocupado em equilibrar uma caixa de pratos, riu. Não, seu Zé. O corretor disse que era de um fazendeiro que faleceu de velhice na capital. Herança parada, sabe como é. O motorista finalmente virou o rosto. Havia algo em seus olhos que Lucas não conseguiu decifrar na hora. Pena, talvez? Ou medo? Velhice. Pode ser, murmurou o homem, jogando a última caixa no chão com uma pressa incomum. Melhor vocês trancarem bem as portas. O vento aqui faz barulhos estranhos à noite. Ele não esperou pela gorjeta. Entrou no caminhão e desceu a ladeira levantando poeira, como se o diabo estivesse mordendo seus calcanhares. Mariana estava na cozinha, tentando limpar anos de sujeira acumulada no piso de cimento queimado. Ela sentia uma náusea leve, típica da gravidez, mas havia algo mais. O ar dentro da casa parecia parado, estagnado, como água de poço que ninguém mexe há anos. Amor, ela chamou, a voz ecoando de forma estranha nas paredes vazias. Você viu isso? Lucas entrou na cozinha, secando o suor. Mariana apontava para o canto da parede, perto do chão. Havia marcas profundas no reboco. Arranhões verticais, paralelos, como se alguém ou algo tivesse tentado cavar a parede com as unhas, ou com garras, num momento de desespero absoluto. Deve ter sido algum cachorro que ficou trancado aqui, Lucas disse, tentando soar racional, embora um arrepio gelado tivesse acabado de percorrer sua espinha. Ele passou a mão sobre as marcas. Eram fundas. Eram frenéticas. Nenhum cachorro faria aquilo. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tapipoca de um laranja sangrento. A eletricidade da casa era precária. As lâmpadas amarelas piscavam, criando sombras dançantes que pareciam se esticar pelos cantos dos cômodos. Eles jantaram sanduíches sentados no chão da sala, cercados por caixas de papelão. A euforia da casa nova estava sendo lentamente substituída por uma sensação de isolamento. Lá fora, os grilos e as cigarras cantavam alto, uma sinfonia ensurdecedora que encobria qualquer outro som. Mas, de repente, como se um maestro invisível tivesse dado um comando, a natureza calou-se. Os grilos pararam. O vento cessou. O mundo lá fora ficou em um silêncio absoluto, um vácuo sonoro que pressionava os tímpanos. Porque parou tudo. Mariana sussurrou, largando o sanduíche. Lucas se levantou e foi até a janela da sala. A escuridão lá fora era total. Não havia postes de luz, não havia vizinhos visíveis, apenas o breu da mata. Ele forçou a vista, tentando ver algo além do reflexo dele mesmo no vidro sujo. Foi quando ele ouviu pela primeira vez. Era baixo, distante, vindo do fundo do terreno, onde o mato era mais alto. Clean. O som de metal batendo em metal. Lucas prendeu a respiração. Clean. SSH. Era rítmico. Metal batendo e depois sendo arrastado. Alguém estava arrastando uma corrente pesada pela terra seca. Tem alguém lá fora, Lucas disse, a voz falhando. Ele correu até a porta da frente e girou a chave 2 vezes, verificando o ferrolho. Mariana se encolheu no canto do sofá, as mãos protegendo instintivamente a barriga. Quem viria aqui a essa hora? Lucas? É o meio do nada. O som ficou mais alto. O ritmo era lento, torturante. Não parecia alguém correndo, nem alguém caminhando com propósito. Parecia alguém, ou algo, que tinha todo o tempo do mundo. Clang. SHH. O som estava contornando a casa. Começou nos fundos, passou pela lateral direita, onde ficava a janela do banheiro, e agora se aproximava da janela da sala, onde Lucas estava parado segundos antes. Lucas apagou a luz da sala, mergulhando-os na escuridão para que não fossem vistos de fora. Ele se agachou ao lado de Mariana. O som estava agora na varanda da frente. O peso daquelas correntes devia ser imenso, pois o som de arrasto parecia rasgar a terra. Eles ouviram o barulho subir o pequeno degrau de cimento da varanda. A madeira velha do piso externo rangeu sob um peso considerável. Passos. Não. O som não era de pegadas. Era como se um corpo estivesse sendo arrastado, ou como se algo estivesse se arrastando. O barulho parou exatamente em frente à porta de madeira maciça da entrada. O silêncio voltou, mais aterrorizante do que o barulho. Lucas segurava o martelo que tinha tirado de uma das caixas, a mão suada escorregando no cabo de madeira.
Do outro lado da porta, a menos de 5 centímetros de seus rostos, algo respirava. Não era uma respiração humana. Era um som gorgolejante, úmido, como se os pulmões estivessem cheios de líquido. Mariana começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. A respiração do lado de fora continuou por um minuto inteiro, que pareceu uma eternidade. E então, um som agudo cortou o ar. Uma unha, longa e dura, arranhou a madeira da porta, de cima a baixo, num movimento lento e deliberado. Scrat! O que a gente faz? Mariana sussurrou, a voz trêmula de pânico puro. Lucas não respondeu. Ele estava focado na maçaneta. A maçaneta de latão antigo, oxidada pelo tempo, começou a girar. Lentamente, o mecanismo interno estalou, encontrando a resistência da chave que Lucas tinha virado. A coisa lá fora forçou. A porta tremeu no batente. Era força bruta. Não havia sutileza, não havia tentativa de arrombar com técnica. Era apenas o desejo de entrar. A madeira estalou sob a pressão. Sai daqui! Lucas gritou, o medo transformando-se em uma agressividade defensiva. Eu tô armado. O movimento na maçaneta parou instantaneamente. A respiração gorgolejante cessou. O silêncio caiu sobre a casa novamente. Lucas e Mariana ficaram imóveis, esperando o ataque, esperando a porta ceder. Mas o que ouviram foi o som das correntes novamente. Clang, essa gagagá. Mas dessa vez, o som estava se afastando. A coisa estava dando a volta na casa novamente, indo em direção aos fundos, em direção ao quarto onde eles dormiriam. Ele não foi embora, Mariana disse, os olhos arregalados na escuridão. Ele está indo para a janela do quarto. Lucas sabia que ela estava certa. A arquitetura da casa era simples. Sala na frente, cozinha no meio, quarto nos fundos. Se aquela coisa continuasse circulando, chegaria à janela do quarto em menos de 30 segundos. E a janela do quarto? Lucas sentiu o sangue gelar. A janela do quarto estava com o trinco quebrado. Ele tinha notado isso de tarde, mas pensou, amanhã eu conserto, quem vai entrar aqui? Ele agarrou a mão de Mariana. Vem, agora. Eles correram para o quarto, tropeçando nas caixas. O som das correntes estava na parede lateral agora. Clang, essa gagagá. Cada vez mais perto da esquina da casa. Eles entraram no quarto e Lucas se jogou contra a janela de madeira, fechando as folhas duplas. Não havia como trancar. Ele olhou ao redor desesperado, procurando algo para bloquear a abertura. Acomoda, ele gritou. A comoda pesada de embuia estava no canto oposto. Mariana, movida pela adrenalina, ajudou a empurrar. O móvel pesado arrastou pelo chão, fazendo um barulho horrível, mas eles não se importaram. Empurraram a comoda contra a janela no exato momento em que o som lá fora virou a esquina da casa. A coisa estava agora na parede do quarto. Eles recuaram para a cama, encolhidos no canto mais distante. O som parou logo abaixo da janela bloqueada. Eles podiam ouvir o farfalhar das folhas secas sendo pisadas. A coisa estava tateando a parede externa. Dedos, ou garras, batiam levemente no reboco, procurando uma falha, procurando uma entrada. Tuk, tuk, tuk. O som subiu pela parede até chegar à madeira da janela. A coisa empurrou. As folhas da janela cederam um pouco, batendo contra as costas da comoda que eles haviam colocado ali. Se não fosse o móvel, a janela teria se escancarado. A coisa empurrou mais uma vez, com raiva. A comoda pesada se moveu 1 centímetro para frente. Lucas pegou o martelo novamente, pronto para acertar o que quer que colocasse a cabeça para dentro. Mas então, o ataque parou. O som das correntes recomeçou, mas agora se distanciava em direção ao matagal, de volta para a escuridão de onde tinha vindo. Clang, essa gagagá. Clang, essa gagá. O som foi ficando mais baixo, até desaparecer completamente, engolido pela noite de Itapipoca. Eles passaram o resto da noite acordados, com a luz do quarto acesa, vigiando a janela bloqueada. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo a segurança da luz, Lucas teve coragem de sair. Ele afastou a comoda e abriu a janela. O ar da manhã era fresco, os pássaros cantavam como se nada tivesse acontecido.
Ele olhou para o chão de terra batida logo abaixo da janela, esperando ver pegadas de botas ou marcas de pneus, qualquer coisa que indicasse um intruso humano. Mas o que ele viu fez seu estômago revirar, porque parou tudo. Mariana sussurrou, largando o sanduíche. Lucas se levantou e foi até a janela da sala. A escuridão lá fora era total. Não havia postes de luz, não havia vizinhos visíveis, apenas o breu da mata. Ele forçou a vista, tentando ver algo além do reflexo dele mesmo no vidro sujo. Foi quando ele ouviu pela primeira vez. Era baixo, distante, vindo do fundo do terreno, onde o mato era mais alto. Clean. O som de metal batendo em metal. Lucas prendeu a respiração. Clean. SSH. Era rítmico. Metal batendo e depois sendo arrastado. Alguém estava arrastando uma corrente pesada pela terra seca. Tem alguém lá fora, Lucas disse, a voz falhando. Ele correu até a porta da frente e girou a chave 2 vezes, verificando o ferrolho. Mariana se encolheu no canto do sofá, as mãos protegendo instintivamente a barriga. Quem viria aqui a essa hora? Lucas? É o meio do nada. O som ficou mais alto. O ritmo era lento, torturante. Não parecia alguém correndo, nem alguém caminhando com propósito. Parecia alguém, ou algo, que tinha todo o tempo do mundo. Clang, SHH. O som estava contornando a casa. Começou nos fundos, passou pela lateral direita, onde ficava a janela do banheiro, e agora se aproximava da janela da sala, onde Lucas estava parado segundos antes. Lucas apagou a luz da sala, mergulhando-os na escuridão para que não fossem vistos de fora. Ele se agachou ao lado de Mariana. O som estava agora na varanda da frente. O peso daquelas correntes devia ser imenso, pois o som de arrasto parecia rasgar a terra. Eles ouviram o barulho subir o pequeno degrau de cimento da varanda. A madeira velha do piso externo rangeu sob um peso considerável. E passos? Não. O som não era de pegadas. Era como se um corpo estivesse sendo arrastado, ou como se algo estivesse se arrastando. O barulho parou exatamente em frente à porta de madeira maciça da entrada. O silêncio voltou, mais aterrorizante do que o barulho. Lucas segurava o martelo que tinha tirado de uma das caixas, a mão suada escorregando no cabo de madeira. Do outro lado da porta, a menos de 5 centímetros de seus rostos, algo respirava. Não era uma respiração humana. Era um som gorgolejante, úmido, como se os pulmões estivessem cheios de líquido. Mariana começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. A respiração do lado de fora continuou por 1 minuto inteiro, que pareceu uma eternidade. E então, um som agudo cortou o ar. Uma unha, longa e dura, arranhou a madeira da porta, de cima a baixo, num movimento lento e deliberado. Scratch! O que a gente faz? Mariana sussurrou, a voz trêmula de pânico puro. Lucas não respondeu. Ele estava focado na maçaneta. A maçaneta de latão antigo, oxidada pelo tempo, começou a girar. Lentamente, o mecanismo interno estalou, encontrando a resistência da chave que Lucas tinha virado. A coisa lá fora forçou. A porta tremeu no batente. Era força bruta. Não havia sutileza, não havia tentativa de arrombar com técnica. Era apenas o desejo de entrar. A madeira estalou sob a pressão. Sai daqui! Lucas gritou, o medo transformando-se em uma agressividade defensiva. Eu tô armado. O movimento na maçaneta parou instantaneamente. A respiração gorgolejante cessou. O silêncio caiu sobre a casa novamente. Lucas e Mariana ficaram imóveis, esperando o ataque, esperando a porta ceder. Mas o que ouviram foi o som das correntes novamente. Clang, SHH. Mas dessa vez, o som estava se afastando. A coisa estava dando a volta na casa novamente, indo em direção aos fundos, em direção ao quarto onde eles dormiriam. Ele não foi embora, Mariana disse, os olhos arregalados na escuridão. Ele está indo para a janela do quarto. Lucas sabia que ela estava certa. A arquitetura da casa era simples. Sala na frente, cozinha no meio, quarto nos fundos. Se aquela coisa continuasse circulando, chegaria à janela do quarto em menos de 30 segundos. E a janela do quarto? Lucas sentiu o sangue gelar. A janela do quarto estava com o trinco quebrado. Ele tinha notado isso de tarde, mas pensou,
Amanhã eu conserto. Quem vai entrar aqui? Ele agarrou a mão de Mariana. Vem, agora. Eles correram para o quarto, tropeçando nas caixas. O som das correntes estava na parede lateral agora. Clang, SHH. Cada vez mais perto da esquina da casa. Eles entraram no quarto e Lucas se jogou contra a janela de madeira, fechando as folhas duplas. Não havia como trancar. Ele olhou ao redor desesperado, procurando algo para bloquear a abertura. Acomoda, ele gritou. A comoda pesada de embuia estava no canto oposto. Mariana, movida pela adrenalina, ajudou a empurrar. O móvel pesado arrastou pelo chão, fazendo um barulho horrível, mas eles não se importaram. Empurraram a comoda contra a janela no exato momento em que o som lá fora virou a esquina da casa. A coisa estava agora na parede do quarto. Eles recuaram para a cama, encolhidos no canto mais distante. O som parou logo abaixo da janela bloqueada. Eles podiam ouvir o farfalhar das folhas secas sendo pisadas. A coisa estava tateando a parede externa. Dedos, ou garras, batiam levemente no reboco, procurando uma falha, procurando uma entrada. Tuk, tuk, tuk. O som subiu pela parede até chegar à madeira da janela. A coisa empurrou. As folhas da janela cederam um pouco, batendo contra as costas da comoda que eles haviam colocado ali. Se não fosse o móvel, a janela teria se escancarado. A coisa empurrou mais uma vez, com raiva. A comoda pesada se moveu 1 centímetro para frente. Lucas pegou o martelo novamente, pronto para acertar o que quer que colocasse a cabeça para dentro. Mas então, o ataque parou. O som das correntes recomeçou, mas agora se distanciava em direção ao matagal, de volta para a escuridão de onde tinha vindo. Clang, SHH. Clang, SHH. O som foi ficando mais baixo, até desaparecer completamente, engolido pela noite de Itapipoca. Eles passaram o resto da noite acordados, com a luz do quarto acesa, vigiando a janela bloqueada. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo a segurança da luz, Lucas teve coragem de sair. Ele afastou a comoda e abriu a janela. O ar da manhã era fresco, os pássaros cantavam como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para o chão de terra batida logo abaixo da janela, esperando ver pegadas de botas ou marcas de pneus, qualquer coisa que indicasse um intruso humano. Mas o que ele viu fez seu estômago revirar. A terra estava revolvida, como se um arado tivesse passado por ali. Mas no meio da terra fofa havia marcas. Não eram pegadas de sapatos. Eram marcas ovais, profundas, como se alguém estivesse andando com tocos de madeira no lugar dos pés. E, acompanhando essas marcas, havia um sulco contínuo profundo na terra, onde a corrente tinha sido arrastada. Mas o pior não era isso. O pior era o que estava pendurado em um prego enferrujado na parte externa da janela, deixado ali propositalmente. Era um pequeno objeto metálico, coberto de terra e algo escuro e seco. Lucas pegou o objeto com a ponta dos dedos, sentindo um terror ancestral tomar conta de seu corpo. Era um dente, um molar humano, com a raiz ainda suja de sangue coagulado, amarrado por um fio de cabelo preto e comprido. Lucas soltou o dente como se ele queimasse. Ele olhou para a mata densa que cercava a casa. À luz do dia, as árvores pareciam apenas árvores. Mas ele sabia que elas escondiam algo. Ele voltou para dentro, trancando a janela atrás de si. O que era? Mariana perguntou da cama, o rosto pálido. Lucas escondeu o tremor das mãos nos bolsos. Nada. Ele mentiu, sabendo que ela não acreditaria. Só um animal grande. Um porco do mato, talvez. Mas Mariana estava olhando para a parede do quarto, para o ponto onde a comoda encostava. Lucas, ela disse, a voz sumindo. Olha isso. Lucas seguiu o olhar dela. Na parede interna do quarto, que eles tinham acabado de pintar de branco na semana anterior, havia uma mancha úmida surgindo perto do rodapé. A mancha crescia rápido, escurecendo o reboco. Não era água. Tinha uma cor acobreada, viscosa. A mancha começou a escorrer, formando uma poça pequena no chão. Cheirava a ferro. Cheirava a morte. A casa não estava apenas sendo assediada por fora. A casa estava sangrando por dentro. E foi nesse momento, enquanto olhavam para o sangue brotando da alvenaria, que eles ouviram de novo. Não era noite. Era meio-dia. O sol estava pino.
Mas o som veio, claro e alto, vindo não de fora, mas de baixo do assoalho do quarto. Clang! Alguém estava arrastando correntes no porão que eles nem sabiam que existia. O som debaixo do assoalho não era apenas um ruído, era uma vibração física que subia pelas pernas de Lucas, se fazia os dentes de Mariana baterem. Clang! Era como se alguém estivesse arrastando um cofre de metal pesado logo abaixo das tábuas de madeira onde eles pisavam. Lucas olhou para o chão, para as frestas entre as tábuas corridas de peroba envelhecida. Ele sempre achou que a casa fosse construída diretamente sobre a terra batida, uma fundação simples de sapata corrida, comum no interior do Ceará. Mas aquele som ecoando, com reverberação acústica, indicava um espaço vazio. Um oco. Havia algo oco embaixo do quarto deles. E naquele oco, algo se movia com violência. Mariana recuou até encostar na parede oposta, longe da mancha de sangue que ainda brotava do reboco, mas seus olhos estavam fixos no chão. Lucas, tira a gente daqui, ela pediu, a voz num fio de desespero contido. Vamos para o carro. Agora. Lucas queria concordar. Cada instinto de sobrevivência gritava para ele pegar a chave do Fiat Uno e dirigir até a fortaleza sem olhar para trás. Mas havia um problema, a curiosidade mórbida misturada com a negação financeira. Eles tinham gastado tudo naquela casa. Se fugissem agora, seriam sem teto com um bebê a caminho. Ele precisava provar que era um animal, um bicho, qualquer coisa racional. Ele se ajoelhou no chão e colou o ouvido na madeira. O som parou instantaneamente. O silêncio súbito foi como um tapa. Lucas prendeu a respiração, ouvindo apenas o próprio coração martelando contra as costelas. Ele tateou as tábuas. Seus dedos encontraram uma irregularidade perto do canto onde ficava o guarda-roupa. Uma das tábuas não estava pregada. Ela estava solta, cortada de forma quase imperceptível para se camuflar no padrão do piso. Ele enfiou as unhas na fresta e puxou. A tábua cedeu com um rangido seco. Não era apenas uma tábua solta. Era uma alça. Um alçapão perfeitamente oculto, sob o verniz escuro do assoalho. Lucas olhou para Mariana. Ela estava pálida, as mãos cobrindo a boca. Não abre, ela sussurrou. Mas a adrenalina de Lucas já tinha tomado o controle. Ele precisava ver. Com um puxão forte, ele levantou a tampa de madeira quadrada, revelando um buraco negro quadrado no chão do quarto. O cheiro que subiu dali foi um soco físico. Não era apenas mofo ou terra úmida. Era um cheiro doce e enjoativo, o cheiro inconfundível de carne em decomposição misturado com formol químico. O ar frio que saiu do buraco fez a temperatura do quarto cair drasticamente, arrepiando os pelos dos braços de Lucas. Ele se inclinou sobre a escuridão. Não dava para ver o fundo. Pega a lanterna na cozinha, Lucas ordenou, sem tirar os olhos do abismo negro aos seus pés. Mariana hesitou, mas o medo de ficar sozinha na sala parecia menor do que o medo de ficar naquele quarto com um buraco aberto. Ela correu e voltou segundos depois com a lanterna de pilhas grandes. Lucas acendeu o faixe de luz e apontou para baixo. O feixe de luz amarela cortou a escuridão e revelou o degrau de pedra bruta, descendo em espiral para as entranhas da terra. Não era um porão comum para guardar mantimentos. Era fundo, muito mais fundo do que deveria ser. Eu vou descer, Lucas disse, sentando na beira do buraco. Mariana agarrou o ombro dele. Você tá louco? A gente ouviu correntes lá embaixo. Lucas, seja o que for, está lá. Lucas balançou a cabeça, o suor escorrendo pela testa. Parou, Mari. O barulho parou. Se for um animal, eu mato. Se for gente se escondendo aqui, eu preciso saber antes que a gente durma aqui de novo. Ele tirou um canivete do bolso, uma arma ridícula contra o desconhecido, mas lhe dava uma falsa sensação de poder. Ele colocou os pés no primeiro degrau de pedra. Estava gelado e viscoso, coberto por um limo que parecia óleo. À medida que Lucas descia, a luz do dia que entrava pela janela do quarto ficava para trás, transformando-se num quadrado luminoso distante acima de sua cabeça. O ar lá embaixo era pesado, difícil de respirar. A cada degrau, o cheiro de formol ficava mais forte, ardendo em seus olhos. Ele contou 12 degraus até seus pés tocarem num chão de terra batida, mas diferente da terra seca lá de fora. O chão aqui era úmido, pastoso.
Lucas varreu o ambiente com a lanterna. O porão era, na verdade, uma câmara escavada na rocha viva. As paredes eram de pedra irregular, gotejando umidade. Mas o que fez Lucas congelar não foi a arquitetura. Foi o que a luz da lanterna iluminou no centro da sala. Havia um poste de madeira grossa, de aroeira, fincado no chão, indo até o teto. E preso a esse poste havia grilhões de ferro. As correntes que eles ouviram não eram fantasmas. Eram reais, grossas, enferrujadas, com elos do tamanho de punhos humanos, estendidas no chão como serpentes de metal mortas. E na ponta de uma das correntes havia uma algema de tornozelo. A algema estava fechada, e dentro dela, Lucas sentiu a bile subir à garganta. Dentro da algema de ferro, ainda preso, havia um osso da perna, quebrado na altura da canela, seco e amarelado pelo tempo. Alguém tinha estado preso ali, e para sair, ou tinha sido cortado, ou... Lucas não quis completar o pensamento. Ele deu um passo para trás, tropeçando em algo no escuro. Ele baixou o faixe de luz. O chão estava coberto de objetos. Não eram entulhos de obra. Eram sapatos. Dezenas de sapatos. Sapato de criança, sandálias femininas, botas de trabalho. Todos velhos, cobertos de poeira, mas organizados em pares perfeitos, alinhados contra a parede como se esperassem seus donos voltarem. O terror da compreensão começou a se instalar na mente de Lucas. Aquilo não era uma casa mal assombrada. Aquilo era um cativeiro. Um matadouro escondido no sertão de Itapipoca, esquecido pelo tempo. Lucas. A voz de Mariana veio lá de cima, distorcida pelo eco, parecendo vir de outro mundo. O que tem aí? Fala comigo. Lucas tentou responder, mas a voz travou. Ele viu algo brilhar no canto mais escuro da sala, atrás da pilha de sapatos. Ele apontou a lanterna. Era uma mesa de metal cirúrgica, enferrujada, com tiras de couro podre penduradas nas laterais. E sobre a mesa havia um livro. Um caderno de capa dura, preto, do tipo usado em contabilidade. Lucas se aproximou, as botas fazendo sonsquis na lama do chão. Ele não devia tocar naquilo. Ele sabia que não devia. Mas suas mãos tremiam enquanto ele abria a capa. As páginas estavam amareladas e quebradiças. A caligrafia era elegante, cursiva, feita com caneta tinteiro. Eram datas e nomes. 12 de fevereiro, 1982, a menina da estrada. Resistente. 04 de agosto, 1985, o andarilho. Gritou muito. 15 de janeiro, 1991, Gêmeos. Silenciosos. Lucas folheou freneticamente. Eram dezenas, talvez centenas de nomes ao longo de décadas. O fazendeiro que morreu de velhice que o corretor mencionou não era apenas um fazendeiro. Lucas chegou à última página escrita. A data fez seu coração parar. 23 de outubro, 1997. A data era hoje. Abaixo da data, havia apenas uma frase, escrita com uma tinta que ainda parecia fresca, brilhando levemente à luz da lanterna. O jovem casal. A mãe carrega um presente. O livro caiu das mãos de Lucas. Mariana, ele gritou, não mais preocupado em parecer corajoso. Mariana, sai da casa. Corre. Ele se virou para a escada, pronto para subir correndo os degraus, quando ouviu o som. O som que eles tinham ouvido a noite toda. Clang. Veio de trás dele, do canto escuro onde a lanterna não alcançava. Clang. SHH. Mas não havia ninguém lá. As correntes estavam no chão, imóveis. O som vinha de dentro da parede de pedra. Havia uma passagem secreta atrás da parede do cativeiro. E alguém estava abrindo-a. Lucas. O grito de Mariana lá em cima foi agudo, aterrorizante. A porta do quarto. Ela está fechando sozinha. Lucas correu para os degraus. Ele subiu de 4, arranhando as mãos na pedra bruta, desesperado para chegar à luz. Ele ouviu o estrondo da porta do quarto batendo lá em cima, seguido pelo som da chave girando na fechadura. Mariana estava trancada no quarto. E ele estava preso no buraco. Ele alcançou o topo da escada, colocando as mãos na borda do assoalho para se impulsionar para fora. Foi quando ele viu. Na penumbra do quarto, Mariana estava encolhida no canto, chorando.
Mas ela não estava olhando para o buraco onde Lucas estava. Ela estava olhando para o teto. Lucas ergueu os olhos, seguindo o olhar dela. Acima deles, no forro de gesso do quarto, uma mancha escura se espalhava rapidamente, exatamente como a mancha na parede. Mas essa mancha pulsava. O gesso começou a estalar, cedendo sob um peso úmido. E então, com um som repugnante de carne rasgando, o forro rompeu. Algo caiu do teto. Não era um pedaço de gesso. Era um corpo seco, mumificado, envolto em correntes, caiu no meio da cama do casal, levantando uma nuvem de poeira e ácaros. O cadáver tinha a boca costurada com arame e as órbitas vazias apontadas diretamente para Mariana. Mariana gritou, um som que rasgou a garganta, e tentou correr para a porta trancada. Lucas, ainda com metade do corpo para fora do alçapão, tentou sair, mas sentiu ao agarrar seu tornozelo lá embaixo. Uma mão fria. Uma mão forte. Dedos de aço apertaram sua bota e puxaram com uma força desumana. Lucas! Mariana gritou, vendo o marido ser dragado de volta para a escuridão. Lucas cravou as unhas no assoalho de madeira, a madeira entrando embaixo de suas unhas, o sangue jorrando dos dedos. Corre, Mariana! Quebra a janela! Ele berrou, enquanto seu corpo era arrastado centímetro por centímetro para baixo. Ele olhou para baixo, para a escuridão do porão. A lanterna tinha caído e rolado para o canto, iluminando de baixo para cima a figura que puxava. Não era um fantasma. Era um homem. Ou o que restou de um. A pele era cinza, esticada sobre os ossos como um pergaminho velho. Os cabelos eram tufos brancos e ralos. Ele vestia trapos que um dia foram um terno de linho. Mas os olhos eram brancos, leitosos, cegos. O velho fazendeiro. Ele sorriu, mostrando dentes afiados, lixados em pontas. Visitas. A coisa sussurrou, a voz parecendo pedras sendo moídas. Há quanto tempo não temos visitas para o jantar? Com um puxão violento, Lucas perdeu a aderência no assoalho. Ele deslizou para o buraco, gritando o nome da esposa. A última coisa que viu antes de cair na escuridão total foi Mariana pegando a comoda pesada e jogando contra a janela, o vidro estilhaçando, e a porta do alçapão acima deles fechando com uma batida seca, trancando na escuridão com aquela coisa. Lá em cima, o silêncio voltou. Mariana estava ofegante, cercada por vidros quebrados, olhando para o alçapão fechado onde seu marido tinha acabado de desaparecer. O cadáver na cama parecia vibrar. E então, do outro lado da porta trancada do quarto, no corredor da casa, passos pesados começaram a se aproximar. Passos de botas com esporas. Clang, clang, clang. O pesadelo não estava apenas no porão. O dono daquelas anotações, o autor daquele livro macabro, tinha acabado de chegar em casa. E ele sabia que havia intrusos. O ar no quarto pesava chumbo, espesso com o cheiro de pó de gesso e da carne seca do cadáver que jazia na cama como um profano convidado de honra. Mariana sentia o coração bater na garganta, um ritmo frenético que ameaçava explodir seu peito. Do lado de fora da porta, no corredor escuro, os passos pesados pararam. Clang! A espora de uma bota bateu contra o piso de madeira. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som sutil, quase carinhoso, de metal arranhando a madeira pintada da porta. Alguém estava passando uma faca, ou talvez um gancho, pela superfície, testando a resistência do material antes de entrar. Mariana olhou para a janela quebrada. Os cacos de vidro brilhavam no parapeito como dentes irregulares prontos para morder. Era a única saída. O alçapão por onde Lucas havia sumido estava fechado, sem maçaneta do lado de fora, selado como um túmulo. Ela engoliu o grito que queria soltar e se moveu. Cada passo em direção à janela parecia durar 1 hora. O cadáver na cama, com suas órbitas vazias e boca costurada com arame, parecia virar a cabeça milimetricamente para acompanhá-la. Era alucinação do pânico, ela sabia, mas isso não impediu o suor frio de escorrer por suas costas. Ela subiu na comoda.